Jesus se compadece de ti. Este é o tema da mensagem, baseada no texto do Evangelho para o segundo domingo após Pentecoste, proferida para a paróquia Cristo Redentor de Terra de Areia. Medita conosco. O Espírito de Deus te confortará com o seu Evangelho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ao nós hoje meditarmos no texto do Evangelho que ouvimos há pouco, de Mateus, capítulo 9, dando destaque àquelas palavras onde Jesus se compadece da multidão, reparando a sua fragilidade e diz que eram como ovelhas que não têm pastor. Nós colocamos como tema da nossa mensagem as palavras: Ele também se compadece de ti. Talvez digamos, eu não estou necessitado da compaixão de Jesus. Eu não fui atingido pelo temível vírus da atualidade. Tenho que comer, tenho saúde, estou bem, não preciso da compaixão dele. Certamente muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas estão indiferentes quanto a estar próximas ou distantes de Jesus. Elas estão tão seguras com seus próprios pensamentos, com as suas filosofias de vida, que elas não veem razão para se sentirem necessitadas da compaixão do Salvador Jesus. Nós vivemos num mundo cheio de diferentes ensinos, de diferentes filosofias, seitas, curandeirismo, feitiçaria, espiritismo, benzimentos, prazeres carnais, busca pela riqueza, satisfação da vida por meio de coisas terrenas. Tudo isso parece preencher o vazio do ser humano a tal ponto de que ele dispense a compaixão do Salvador Jesus. Aquela multidão que estava lá próxima ao Salvador não é diferente das pessoas da atualidade. Tanto eles, quanto hoje, o ser humano é assim. O ser humano quer ser o seu próprio Deus, quer resolver os seus próprios problemas do seu jeito. E aí é que afunda. Afunda porque, na verdade, não tem consciência de qual é realmente a sua situação. Tem uma afirmação de Kierkegaard. Eu já uma vez falei isso no sermão, vou repetir hoje, porque é muito bacana. Ele disse: a multidão é como a plateia de um teatro. Antes de começar o show, de repente, o palhaço entra rapidamente, apavorado, e grita para a multidão: o teatro está pegando fogo! E todos caem na gargalhada e aplaudem o palhaço. Não acredito no desespero,
palhaço. E assim é a multidão. Ruma em direção à condenação, não tem consciência da real gravidade da sua situação e dispensa a compaixão do Salvador Jesus. Só que esse Salvador é o gracioso Deus. O Deus que olha para o pecador, este pecador que o ignora, graciosamente lhe oferece o perdão, lhe oferece solução para o seu problema. Não cobra do pecador dizendo: olha, tu vais daqui por diante fazer isso para te tornar. Não é assim. Ele oferece isso gratuitamente. Ele dá isso de presente ao pecador. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que o Salvador Jesus Cristo anunciou e incumbiu os seus discípulos de saírem e anunciarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, daquelas ovelhas desgarradas, daquelas ovelhas que desprezavam a oferta graciosa de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Aquela descrição do capítulo 10, ela é usada para dizer assim: viu? Jesus mesmo deu autoridade para os seus discípulos, para eles expulsarem demônio, curarem, fazerem nele uma coisa. Este é o poder da igreja. Não, este é o poder que Cristo deu àqueles apóstolos naquele momento, a fim de fazer com que as pessoas naquela hora acordem e se voltem para o Salvador Jesus que estava ali presente. A grande coisa da igreja não é fazer espetáculo, não é ludibriar as pessoas com promessas falsas, com curas físicas, com solução de problemas terrenos e materiais. A grande coisa dos apóstolos e da igreja cristã hoje, e se o mundo existir daqui a 1000 anos, será esta: de continuar anunciando o Evangelho do amor de Deus. Não uma pregação de cobrança, dizendo: ó, o cristão tem que ser assim assado. Esta enobrece o homem, esta enobrece o pecador, que é capaz de fazer coisas agradáveis a Deus. Se nós lermos com atenção o texto da carta aos Romanos, que nós vimos como epístola, ali o apóstolo Paulo deixa isto bem claro, quando ele diz assim: ó, nós continuávamos sendo pecadores, mas Deus nos amou e enviou o seu Filho, que antes de mudar qualquer coisa na nossa vida, deu a sua vida por nós para mudar a nossa vida. Deus agiu e age ainda hoje, quando nós ainda não somos seus filhos. E com o seu Santo Espírito, através do Evangelho, nos traz para dentro da igreja cristã, da Santa Igreja Cristã, que é a comunhão de todos os santos. Isto não é obra nossa, é obra de Deus. E Deus, então, nos capacita a um novo viver. A um novo viver onde nós agora podemos refletir e entender que foi determinante em nossa vida aquilo que o Salvador Jesus Cristo fez, e que nós realmente precisamos do consolo do Salvador. O consolo do Salvador é dizer: os teus pecados estão perdoados, seja tu quem tu fores, Jesus Cristo padeceu e morreu por ti, e oferece isto a ti graciosamente. Isto traz conforto e traz alívio ao pecador. As ovelhas do bom pastor Jesus são apacentadas com este Evangelho. E este Evangelho faz diferença, modifica as coisas, nos dá um novo impulso, uma nova visão de vida, em condições de nós irmos adiante.
E quando nós agora, como ovelhas apacentadas pelo bom pastor Jesus, nos sentimos aliviados e confortados, nós expiramos aliviados e dizemos ao meu Senhor: me ensina o que eu preciso fazer. E a resposta de Deus é: vai e leva este evangelho adiante. Faz com que este evangelho atinja todas as pessoas até os confins da terra. O que nós podemos fazer é o que Jesus recomendou ali no final do capítulo 9: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, não apenas pastores, evangelistas, mas que Ele motive cristãos a darem testemunho de sua fé e falarem do Salvador Jesus Cristo aos outros. Nós não estaríamos dentro da igreja cristã, não fosse os apóstolos terem dado a sua própria vida em prol da causa do Evangelho, que os cristãos terem propagado este Evangelho através de gerações e de séculos, e ele poder ser trazido até aqui. O questionamento talvez que cabe a nós perguntarmos: e será que este Evangelho daqui a 500 anos vai continuar sendo anunciado? Eu só digo que sim, porque creio no poder do Espírito Santo. Mas se eu olhar para mim, para a igreja dos nossos dias, eu às vezes fico temeroso e penso: do jeito como está, talvez não. Mas Deus, com o seu poder, está acima da igreja, e Ele continuará despertando cristãos consolados pelo Evangelho e dispostos a se dedicarem à propagação deste Evangelho. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Só assim, esta mensagem consoladora do perdão de Deus continuará presente neste mundo. Só assim, nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras poderão continuar recebendo o consolo. Ele sempre continuará sendo necessário. E Deus estipulou isto assim: que nós cristãos somos os encarregados de pregar, de testemunhar este Evangelho. E o seu Espírito é que tem o poder transformador. E ali onde o Evangelho atinge, ali o Espírito Santo poderosamente está trabalhando no coração do pecador e lhe oferecendo o consolo do Evangelho. Todos nós precisamos deste Evangelho hoje e em cada dia de nossa vida. E tenho a certeza de que este Evangelho será mais doce do que o mel, será algo maravilhoso na hora extrema da nossa vida, porque o Evangelho então nos dará o consolo do Salvador Jesus e dirá: pode descansar em paz, eu padeci e morri pelos teus pecados, eu vou te recolher no reino eterno. Certamente, este consolo que nós temos em Cristo, não iremos encontrar em lugar nenhum, em coisa alguma. Ao contrário, se nós deixarmos isto de lado, haveremos de procurar solucionar a nossa crise de outra maneira, e sempre cairemos no desespero e na desgraça. Guardemos em nossa lembrança: o Salvador Jesus nos quer sempre consolar com o seu perdão.
Ele é o bom pastor que apacenta o seu rebanho. Amém. A paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor.